Bem-vindos a esse bate-papo, esse encontro para a gente conversar um pouco sobre educação e hoje especialmente para falar de educação inclusiva. E a gente não poderia ter ninguém nada mais, nada menos do que a professora Thaís Arnone, coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade Anáspes e também coordenadora de ensino, e hoje é ela que vai abrilhantar aqui o nosso encontro, a nossa conversa. E nós vamos falar sobre educação especial. Professora, para a gente começar entendendo um pouco sobre a educação especial, a gente sabe que tudo tem um começo. Conte um pouco para a gente, contextualizando, quais os marcos, como isso começou, né? Qual é o contexto histórico que permeia aí a educação especial. Então, Catarina, eu acho que a educação especial e a educação inclusiva, né, na verdade, ela é uma... Eu acho que é o momento que a gente está buscando viver da educação especial, embora elas tenham fins diferentes, mas a gente está pensando numa sociedade mais inclusiva, numa educação mais inclusiva. Ela começa num momento em que as pessoas com deficiência são entendidas como uma aberração, né? Então a gente tem vários momentos na história em que as pessoas com deficiência eram deixadas à sua própria sorte, né? A gente tem culturas em que sacrificavam as pessoas com deficiência. Enfim, a gente tem esse momento bem pesaroso, né? Sim. Da história. Depois as pessoas com deficiência foram entendidas como o extremo oposto, como algo divino, né? E aí foram observadas dessa forma, para depois a gente passar por um outro momento onde as pessoas foram vistas como pessoas doentes. E aí precisavam ser tratadas e curadas. Então a gente tem um olhar bem médico para essa questão das pessoas com deficiência. E aí a gente inicia, sei lá, em 1850 e poucos, mais ou menos, a gente inicia as primeiras escolas aqui no Brasil com um olhar voltado para as pessoas com deficiência. Então a gente tem as escolas dos meninos cegos e a escola dos meninos surdos. Então a gente tem dois momentos históricos assim bem marcantes, que são duas escolas para a educação especial especificamente, para tratar especialmente das crianças que tinham surdez e das crianças que tinham cegueira. Depois a gente vai ter uma série de momentos no decorrer da história, onde a gente vai ter escolas especiais para tratar das pessoas com deficiência, onde elas eram segregadas, essas escolas, e a gente conversa muito, e nas minhas aulas, nos bate-papos com as pessoas, né? A gente sempre pergunta se você teve experiências com pessoas com deficiência quando você era criança, né? Na tua experiência de escola. É uma boa pergunta. Isso, eu estava aqui, tu estavas falando e eu aqui pensando e eu não me recordo. Isso, de ter colegas, né, com deficiência na escola. Por quê? Porque nesse momento, e aí eu vou falar assim, eu tenho 40 e poucos anos, então, sei lá, na década de 80, na década de 90, as pessoas com deficiência, elas não estudavam na escola regular, né? Por isso não eram vistas, né? Por isso não eram vistas. Muitas pessoas com deficiência ficavam dentro de casa, escondidas. A gente não via com tanta frequência pessoas com deficiência circulando na rua, né? Existia uma preocupação das famílias em preservar. Às vezes as pessoas tinham vergonha de expor, né, seus filhos com deficiência. Existia uma série de situações que a gente verificava e que acabava deixando essas pessoas segregadas, assim, né? Depois a gente começou a ver uma possibilidade de integração dessas pessoas com deficiência. Então essas pessoas começavam a circular espaços, mas elas não estavam exatamente juntas com as pessoas na educação regular. Depois a gente foi caminhando para um lugar onde a gente tinha as crianças com deficiência no mesmo espaço das crianças da educação regular, mas não existia uma preocupação em incluí-las de fato. Elas estavam ali e muitas vezes a gente ouvia discursos apenas para socializar, enfim, né? Sim, sim. Mas não existia uma preocupação genuína com a aprendizagem dessas pessoas, que é o movimento que a gente vem fazendo hoje, né, de entender as pessoas com deficiência com as suas potencialidades e pensar na inclusão delas no ensino regular, de fato, para que elas sejam incluídas de fato, que elas participem, né, de todos os momentos, que a gente pense nas pessoas com deficiência
com potencialidade para a gente atuar nessas potencialidades e, obviamente, a gente entender que existem situações que precisam de suporte e a gente atender exatamente aonde essas pessoas precisam de suporte, que aí entra a educação especial propriamente dita, né? Esse atendimento educacional especializado que a gente chama de AEE. Que a gente deve... a educação é cheia de siglas. Né? Essas nomenclaturas, às vezes, é meio confuso. O que é, o que não é. Isso, cheio de siglas. Inclusive, em relação a isso, Catarina, acho que é bom a gente falar que como é a nomenclatura correta para se dirigir para pessoas com deficiência, né? Eu tenho muito medo, às vezes, de colocar um termo que seja inadequado e parecer, sabe? É que a gente se preocupa muito com os conceitos que as palavras carregam, né? Então, a gente teve um tempo em que as pessoas com deficiência eram chamadas de deficientes. E quando a gente fala de uma pessoa deficiente, na verdade a gente dizia, aquela pessoa é deficiente. Então a gente dizia que ela era ineficiente e que não é isso, na verdade, né? Quando a gente fala que algo é deficiente é porque é ineficiente. Então não serve, basicamente. Faz todo sentido. Depois, a gente passou por uma terminologia onde e às vezes a gente até vê coisas ainda escritas com essa terminologia de portadores de necessidades especiais. E às vezes a gente encontra com a sigla PNE. Você já deve ter visto em algum lugar. Tem propaganda de carro, de venda de carro, inclusive, para PNE. Mas a ideia quando a gente fala de PNE, né, então portadores de necessidades especiais. E por que a gente entendeu que essa terminologia não é adequada? Primeiro, por conta da primeira palavra, portador. A gente não porta a deficiência, né, ou essa necessidade especial. Eu não posso simplesmente, na hora que eu tô com vontade, tirá-la. Sim, né? algo que eu porto, isso, né? Isso. Não, eu não posso pegar e tirar. Então, essa terminologia não é adequada. E necessidades especiais, se a gente parar para pensar, todos nós temos, de alguma forma, uma necessidade especial. Então, por isso, esse termo não é mais adequado, né? Então, já tem bastante tempo que o termo adequado é pessoa com deficiência. Por que essa terminologia é adequada? Primeiro, porque a pessoa vem antes de qualquer coisa. Sim. Né? A gente precisa entender que qualquer pessoa, primeiro, tem a questão da humanidade. Tipo, ela é um ser humano, Sim. né? Então, existe uma pessoa antes de qualquer coisa. E essa pessoa tem uma deficiência. E essa deficiência é em algum aspecto da sua vida, assim, seja uma deficiência física, uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, né? E quem são as pessoas que são, que a gente pode entender como PCD ou pessoas com deficiência? Então, a gente tem uma legislação específica, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e lá na Lei Brasileira de Inclusão define claramente quais são as questões que representam as pessoas com deficiência. Como eu posso dizer se eu sou uma pessoa com deficiência ou não? Existe uma legislação específica que a LBI descreve. Isso que descreve. Um aspecto que a senhora mencionou, que eu acredito que é bem importante a gente dar uma pincelada ou uma aprofundada, sobre e atende interesses de pais e de educadores e de, né, o pessoal, os profissionais envolvidos com isso, que é a questão de ter essas crianças nesses espaços educacionais, mas a gente está falando de necessidades educacionais específicas e nós estamos falando de crianças que vão ter problemas muito diversos, digamos assim, no mesmo espaço. O que a gente pode pensar a respeito de não estar ali só para socializar, mas precisa se desenvolver, precisa, né, precisa aprender, precisa... Sim. Como é que a gente... O que a gente tem, e eu acredito que isso é uma grande dificuldade, uma luta pela qual a gente está buscando, né, uma educação efetiva, o que a gente pode pensar nesse cenário de possibilidades? Na verdade, sempre... Quando a gente fala de educação, a gente sempre está falando de momentos desafiadores, né? Ser professora, de fato, é uma profissão desafiadora. Claro que a inclusão de crianças com deficiência na sala de aula traz um novo desafio, né? Porque as crianças com deficiência têm suas particularidades, assim como as crianças que não têm deficiência também os têm. Sim. Né? Porque cada criança é uma criança. E eu sempre falo para as minhas alunas que se a gente for educador e a gente tiver olhar sensível para perceber cada um na sua particularidade, muitas das coisas se resolveriam. Porque se a gente tivesse... Já fosse uma prática, né? Isso, se isso fosse uma prática, né, recorrente das professoras, de olhar com sensibilidade para cada ser
e perceber suas singularidades, a gente já resolveria grande parte das questões. Mas, obviamente, que a gente tem crianças com deficiência que demandam um atendimento especializado. E para isso a gente tem um profissional de apoio, um segundo professor, o professor de educação especial, que pode atuar em sala de aula junto com a professora. E a intenção desse professor é o quê? É auxiliar essa criança ou essas crianças que têm deficiência que estão na sala de aula com relação às suas questões bem particulares para poder acompanhar as demais crianças da turma naquilo que a professora está trabalhando, né? Então, quando a gente fala de educação, a gente está falando de um planejamento para atender as particularidades de cada um. Então, a ideia é que a professora, quando ela faça o seu planejamento, ela já pense todas as possibilidades de questões que podem ser dificultosas nesse processo, entendendo que tem crianças mesmo crianças sem deficiência, têm dificuldades em pontos específicos. Sim. Né? Nem todo mundo é bom em todas as coisas. Puxando um pouquinho assim mais para a parte prática, então nós precisávamos de mais profissionais dentro de sala de aula. Isso. Quando a gente tem crianças com deficiência, a gente tem a necessidade de ter um profissional de apoio ou um segundo professor, porque isso traz qualidade para o processo educacional, porque se a gente pensar no ponto de vista da educação mesmo, né? Quando a gente está pensando numa criança num espaço educativo, a gente está pensando que ela está ali para aprender. Sim. Então, para garantir que essa criança de fato aprenda, e às vezes essa criança precisa de um atendimento assim mais próximo, né? Uma pessoa mais próxima fazendo uma explicação novamente daquele conteúdo, auxiliando essa criança nas demandas dela específicas. Então, sim, quando a gente está tratando de crianças com deficiência, a gente precisa de um profissional, de um segundo professor para acompanhar. Porque a gente está falando de salas de aula de 30, 40 crianças. A gente não está falando de salas com poucas crianças. Se a gente tivesse, talvez, uma redução do número de crianças em cada sala, talvez a gente tivesse um cenário diferente. Mas a gente está falando de uma realidade brasileira em que, quando a gente está falando de educação, ensino fundamental, séries iniciais ou anos iniciais, a gente está falando de salas de 30, 40 crianças. Então, fica muito difícil, ou diria impossível, a professora atender as particularidades individuais de cada criança quando a gente está falando de uma turma com tantas crianças. Sim. Porque é uma multiplicidade muito grande de singularidades. Sim. Então, a gente não consegue atender. Por isso, a gente tem a necessidade desse professor específico para atender especialmente aquelas crianças com deficiência. Professora, até acho que um tema bem interessante para a gente discutir num outro momento seria a formação de professores, né? Sim, é um tema acho que, importantíssimo. Dá para a gente destrinchar bastante coisa, exatamente porque o professor tem que estar muito preparado para essa dinâmica. E eu já tive conhecimento de salas de aula, por exemplo, de escolas privadas, inclusive, tem 5 crianças, né, com autismo, com coisas diversas, e a professora, como que eu vou fazer? Eu tenho 5 crianças, né? Sim. E tem um outro cenário, né, Catarina, que é importante a gente salientar, que a gente tem um cenário porque a legislação ela está atendendo essas crianças que já estão identificadas como pessoas com deficiência, como crianças com deficiência. E a gente tem um cenário gigante de crianças que não têm laudo, que a gente não sabe, né? Que ainda não foram diagnosticadas ou que têm alguma necessidade educacional especial e que a gente não consegue atender. Por isso a formação de professores é uma questão importantíssima para a gente falar, porque a gente precisa despertar esse olhar para as professoras, para esse olhar múltiplo, de que elas precisam considerar, né, que as crianças elas são diferentes e a gente precisa olhar para isso com mais carinho, né? Então é uma discussão enorme. Sim. Mas vamos por partes. A gente estava conversando nos bastidores e a gente tocou no assunto das famílias. Sim. Né? Então, acho que é bem importante agora a gente dar esse enfoque em família, né? Como que as famílias lidam com isso, aonde as famílias contribuem para que essa inclusão, para que essa sociedade justa, igualitária que nós idealizamos seja real, e aonde as famílias contribuem para que essa segregação continue. Sim. Eu sempre digo que as crianças, elas aprendem pelo exemplo, né? Muito pelo exemplo. Então, as crianças reproduzem muito daquilo que elas veem suas famílias fazendo, os pais fazendo, enfim. E seja para o bom ou para o mal, né? Então, o que a gente vem enfrentando e a gente vem vendo acontecer, né?
situações pontuais de crianças bem acolhedoras para situações das deficiências. Então, porque a gente percebe que são famílias que lidam com isso de uma forma bem amorosa, né, com seus filhos. Assim como a gente também vê crianças reproduzindo, né, situações de preconceito com outras crianças. Assim como a gente vê famílias sendo preconceituosas, né, e exigindo das escolas que seus filhos não tenham colegas com deficiência na sala, porque isso vai atrasar o seu processo educacional, por exemplo. Então, são situações bem desafiadoras, né, tanto para os espaços escolares, quanto para as famílias de pessoas com deficiência. É super desafiador, né, quando a gente fala de lidar com as famílias, porque a gente entende que as famílias, elas fazem muita diferença no processo educacional. Ter a família com a escola, né, numa parceria, faz toda a diferença. Mas a gente observa que o discurso das pessoas ainda não colaboram com a prática. A gente vê, né, e eu estava até discutindo isso com as minhas alunas, que eu apresentei uma pesquisa de que 9 em cada 10 pessoas entende que é saudável, né, e bem... importante ter crianças com deficiência em salas, com crianças na educação regular, que isso abre o olhar das pessoas para as pessoas serem mais tolerantes, né? Porque quando a gente inicia esse processo de inclusão lá com as crianças pequenas, as crianças, elas são muito acolhedoras, assim, por natureza. Elas acolhem a diversidade. Elas não percebem a diversidade. Elas são respeitosas com o outro. Porque elas também estão em processo, né? Sim. Então, elas acolhem a diversidade. Elas não veem tantas diferenças, elas não percebem isso. Isso é o olhar do adulto, né? E aí, quando a gente começa a reproduzir essas falas em casa, as crianças, elas reproduzem depois lá no dia a dia. Com certeza. Então, eu penso que a gente precisa fazer uma ampla discussão com as famílias, né? A gente está falando... de uma maneira geral, a inclusão das pessoas com deficiência em todos os espaços, sejam em espaços educacionais, sejam em espaços de trabalho. E o que a gente percebe é que as pessoas precisam trabalhar a tolerância. Porque o tempo do outro não necessariamente ao mesmo tempo que o seu, né? Então, eu já trabalhei em um lugar em que a gente tinha um profissional com deficiência atendendo junto com pessoas que não tinham deficiência. E o que a gente via é o quê? Que essa pessoa com deficiência, ela tinha um tempo de atendimento um pouco mais demorado. E as pessoas não têm paciência. As pessoas optavam por não ser atendidas por ele, para serem atendidas por uma pessoa que não tem deficiência, porque ela tinha um tempo maior, era mais rápido, mais ágil. Então, acho que isso representa uma falta de tolerância, né, com o tempo do outro, com a diversidade. Então, eu penso que isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar, sabe? Quero aproveitar esse exemplo para trazer um contraponto de um exemplo muito legal que eu vi, inclusive foi dentro de uma faculdade que um aluno cadeirante, ele trabalhava ali na recepção. E realmente, num tempo diferente, né, cadeirante, até ele encontrar as informações, mas ele ia assim tão a fundo em querer resolver, vou falar com fulano, vou encaixar, e saía, todo mundo tinha que esperar, a filona tinha que esperar, mas tão empenhado em fazer aquilo, né? Exatamente, talvez porque ele não tenha toda essa mobilidade, aquilo que ele consegue fazer, ele faz assim no seu máximo, achei isso bem legal. Professora, eu sei que a Faculdade Anaspes está diretamente envolvida com um projeto de lei que busca mudanças, melhorias, revisões aí em algumas leis, na lei brasileira ali. Eu gostaria que a senhora contasse um pouco para a gente de como está acontecendo, como está essa tramitação, o que a gente tem aí de movimento. A gente tem um projeto de lei tramitando, né? E a ideia desse projeto tem 2 pontos bem importantes, e um ponto que eu já trouxe é a questão do profissional de apoio e a garantia que esse profissional de apoio ele tenha de fato formação em educação especial.
Porque o que a gente observa na legislação, na Lei Brasileira de Inclusão, existe a figura desse profissional de apoio, mas lá não fala sobre a caracterização desse profissional. Então, lá a gente não trata, por exemplo, se esse profissional de apoio tem que ter formação em educação especial. Né? E o que a gente observa hoje em muitas prefeituras e estados, que a gente observa em concursos, né, chamadas de contratação, é que as pessoas têm contratado profissionais, por exemplo, com o ensino médio completo. Ora, Nossa, como um professor... se a gente já tem problema com formação de professor... Isso. Se a gente tem a professora de sala, que é pedagoga, que tem dificuldade em atender essa criança com deficiência, mesmo que ela tivesse especialmente olhando para aquela criança, ela já tem uma dificuldade no atendimento, porque a formação de professores hoje contempla a educação especial, mas muito, assim... Superficialmente. Isso, superficialmente. A gente tem 1, 2 disciplinas e elas não são suficientes para entender toda essa grandeza da educação especial. Agora, imagina a gente ter um profissional que vai atender, e ele vai atender especialmente essas crianças com deficiência, com foco na aprendizagem, porque a gente quer que esse profissional de apoio, ele está lá, não é para cuidar da pessoa com deficiência. Ele não é um cuidador. Ele não é um cuidador, ele não está lá para levar ao banheiro, para trocar roupa, para cuidar, para essa criança não fugir, ele não está lá para isso. Ele está lá para garantir que toda a potencialidade dessa criança com deficiência seja desenvolvida. Então, realmente, a gente precisa de um profissional extremamente qualificado. Precisa de um profissional que seja, de fato, formado em educação especial, né? De que ele entenda, né, sobre as deficiências, que ele entenda o papel dele de mediação nesse processo. Então, não dá pra gente... Né, não dá mais para a gente aceitar que um profissional de apoio não tenha formação específica, sabe? Então, é uma figura muito importante no processo do contexto da educação inclusiva para a gente relegar ele a um profissional que não tem formação, né? Então, essa é um ponto importante. Uma outra questão do projeto de lei é garantir que as famílias possam escolher trabalhar de forma remota a educação para aquelas crianças que têm uma dificuldade específica em socializar no espaço da escola. Então, elas ainda estariam socializando, mas num espaço virtual. Essa é a ideia. Então, acho que são 2 pontos bem relevantes e importantes. A ideia desse projeto nasceu também da pandemia. A gente teve experiências positivas de pessoas com deficiência no processo da pandemia, de que elas tiveram sucesso no seu processo educacional a partir dessa socialização mediada pela tecnologia. Então, é um dos fatores que levam a gente a considerar esse projeto. E a questão, né, do profissional de apoio ou segundo professor, enfim, que ele de fato tenha formação em educação especial, porque a gente entende que isso é primordial para que a educação inclusiva de fato aconteça. E nesse cenário a gente vê que a faculdade, né, e todo o seu corpo está diretamente empenhado em que mudanças aconteçam. A gente não está aqui só teorizando, né? Não. Isso é bem importante que fique frisado que há realmente uma busca, um movimento para que a gente tenha melhorias na educação. Acho que é importante falar que a faculdade, então, está ofertando um curso de pós-graduação em Educação Especial e Neurodesenvolvimento, especialmente por conta deste projeto. Né? Que interessante. Porque a gente entende a relevância da formação em educação especial para o profissional de apoio. Então, a faculdade está empenhada em garantir formação. É um projeto de responsabilidade social da faculdade, foram distribuídas várias bolsas, então a gente está oferecendo isso em forma de gratuidade para muitos profissionais da educação, para garantir de fato que essas pessoas tenham formação para atuar naquilo que a gente entende que é o foco, né, da educação inclusiva. Professora, eu sei que a faculdade tem várias ações. Sim. A faculdade trabalha com ações, sai do campo teórico e vai para o campo prático. Nisso eu sei, nos bastidores, que existe o programa, projeto, a senhora me explica. Programa Paideia, projeto de lei, daí vem pós-graduação. Eu sei que o movimento aí Sim. se espalhou, ramificou. Na verdade, começa com o projeto Paideia, que depois vira um programa, porque ele
tem muitas ações e prevê continuidade. Então, o projeto Paideia inicia com a construção de um livro. A gente fez um estudo teórico sobre neurodesenvolvimento. A gente falou sobre formação de professores para atuar na educação especial. A gente passou por todos esses olhares para poder construir o projeto de lei, que é o projeto de lei que eu comentei a respeito. Depois... Tem um livro... chama Paideia. Isso. A gente vai deixar na descrição aqui um link, alguma coisa para quem quiser, pode baixar gratuitamente. Está disponível nas nossas páginas. Perfeito. Para download. E esse livro, então, é uma produção que embasou a construção do projeto de lei. E, então, todas essas ações, elas estão, de alguma forma, amarradas, né? E tem a ver com uma proposta de responsabilidade social da faculdade. Então, existe uma proposta de responsabilidade social da faculdade, que é levar a educação para as pessoas, educação de qualidade. E existe um olhar dos nossos dirigentes para essa questão da educação especial, um olhar bem sensível para isso. E a partir daí surgiu o projeto Paideia, a construção do livro, que desencadeou num projeto de lei, que desencadeou, então, agora nessa pós-graduação, porque a gente entende que a gente pode sair do campo teórico, né? Então, a gente saiu da construção do livro para provocar um projeto de lei, e aí a pós-graduação, e a gente vai desenvolver pesquisa de fato para verificar a aplicabilidade daquilo que a gente está propondo. Então, elas estão todas de forma emaranhadas, né? E isso é bem interessante, né? Porque a gente tem uma instituição que ela realmente... na sua rotina, vivencia, né, essa construção, esse debate, essa busca, esse movimento. Eu penso que isso acaba, de alguma forma, refletindo que de fato é uma instituição de ensino, né, que alinha ensino, pesquisa e extensão, porque quando a gente fala da pós, né, da execução da pós, é uma forma de retribuir para a sociedade aquilo que a gente identificou de falha na pesquisa que desencadeou o projeto de lei. Então as coisas estão de fato amarradas nessa ideia de instituição de ensino, de universidades, enfim. Muito importante, muito interessante, muito legal a nossa conversa, e já levando aqui para os minutos finais, professora, a gente agradece, né, pelo fato de você trazer informações tão importantes, trazer um pouco da realidade da faculdade, apresentar esse movimento desse projeto de lei bastante relevante. Eu gostaria que você fizesse as considerações finais sobre educação especial, educação inclusiva e o quanto isso contribui para as pessoas que não têm deficiência. Sim, eu penso que essa discussão toda que a gente tem feito, né, ela contribui para uma sociedade mais igualitária, né? A gente está falando de olhar para a diversidade. E quando a gente fala de olhar para a diversidade, a gente está falando para diversidade, para a enormidade de diversidades que a gente tem hoje em dia, né? Então, claro, a gente está focando especialmente aqui na educação especial, mas a gente está falando de hoje um mundo muito diverso. Em todos os sentidos. Isso, em todo sentido. Então, palavras como respeito e empatia fazem toda a diferença, né? A gente se colocar no lugar do outro, entender a necessidade do outro, né? Ser respeitoso com o outro, eu acho que é essencial para que a gente tenha uma vida em sociedade mais harmônica, né? Mais respeitosa, mais promissora, com um futuro melhor, né? Acho que a gente pensa nisso, né? De deixar um legado, né, para as próximas gerações, em que as pessoas sejam mais respeitosas, mais acolhedoras, sim, né? Mais empáticas com o outro. Eu acho que é isso. É isso então, gente. Esse momento foi muito bom, muito importante, aprendemos bastante. Nos despedimos. Sim. Vamos deixar o link aqui do livro para quem, sim, quiser baixar, né, para os pesquisadores, pais, comunidade. E convido vocês a acompanharem, né, o nosso canal, as nossas redes, para próximos debates, próximas discussões. A professora Thaís vai voltar de novo, com certeza. E encontro vocês em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele quer participar do podcast. Pode. Pode. Fique à vontade. Já? Vontade. Eu falo pra essa câmera, a Thaís pra aquela, essa pra mim, essa pra daí. E é só uma diferença daquela pessoa. Então, somos todos diversos.
precisar.